Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online de língua portuguesa. Nessa aula, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente estava vendo quando as aulas foram suspensas. O assunto é tipos de sujeito. Vocês têm anotações no caderno já sobre isso. Vocês podem pegar essas anotações para relembrar. Tem exercícios que a gente já fez também, certo? É só uma revisão. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é o sujeito de uma oração. Quando eu falo aqui de oração, eu não me refiro àquela reza que a gente faz lá na igreja, não. A oração na aula de português vai ser uma frase que tem um verbo, certo? Então, a criança brinca no parque. É um exemplo de oração. Por quê? Porque tem um verbo. Brinca, vem do verbo brincar. Então, é uma frase e é também uma oração porque é uma frase que tem um verbo. Então, vejam. O que é o sujeito de uma oração? É aquilo de que ou de quem a gente está falando nela, certo? Então, aqui nesse exemplo que a gente tem, a criança brinca no parque. De quem a gente está falando? Da criança. Então, a criança é o sujeito da oração. O sujeito ele pode ter como núcleo, o núcleo do sujeito é uma palavra, a palavra mais importante dele, certo? Ele pode ter como núcleo um substantivo ou um pronome. Aqui em a criança, que é o nosso sujeito, qual é a palavra mais importante? A ou criança? Criança, porque é quem carrega o sentido maior desse sujeito, que é quem realmente diz quem é esse sujeito, quem é esse ser, certo? Que é criança. Então, criança é o núcleo desse sujeito. Esse sujeito tem um núcleo só. Vamos agora ver outros exemplos de sujeitos. Vejam, Pedro e Carol estudam inglês. De quem a gente está falando? De Pedro e Carol. Então, Pedro e Carol é o sujeito dessa oração. Quando eu digo gostamos de chocolate, quem é que gosta de chocolate? O sujeito é quem? Esse gostamos? Não é. Eu estou falando de quem? De nós. Então vejam, nós gostamos de chocolate. O nós não apareceu. Coloquei ele aí só para a gente relembrar, para a gente saber que tem sujeitos que não aparecem, mas por conta do verbo, que no caso é gostamos, a gente consegue dizer de quem é que está sendo falado na oração. Então, gostamos de chocolate. Quem gosta de chocolate? Nós. Então, nós é o sujeito. O coronavírus mata sem piedade. De quem a gente está falando nessa oração? Do coronavírus. Então, o coronavírus é o sujeito dessa oração. Os bois da fazenda estavam doentes. De quem a gente está falando nessa oração? Dos bois da fazenda. Então, os bois da fazenda é o sujeito da oração. Vejam que a gente tem sujeitos de vários tipos. A gente tem lá no primeiro exemplo um sujeito que é um sujeito só, porque a gente não tem oração com dois sujeitos, a gente tem oração com mais de. A gente tem um sujeito com mais de um núcleo, que é esse exemplo que a gente tem aqui. Pedro e Carol é o sujeito dessa oração. Mas é um sujeito que tem dois núcleos, que tem dois seres, duas pessoas, certo? A gente tem um segundo tipo de sujeito, que é quando ele não aparece, mas a gente consegue identificar, que é como nesse segundo exemplo. A gente tem um outro tipo de sujeito, no terceiro exemplo. O coronavírus mata sem piedade. O coronavírus é um sujeito que tem um núcleo só, porque qual é a palavra mais importante? O ou coronavírus? Ou as duas? Só coronavírus, então tem um núcleo só. E no quarto exemplo a gente tem, olha, 4 palavras no sujeito. Os bois da fazenda. Mas qual é a palavra mais importante? É o os? É bois da ou fazenda? É só bois? Não é a palavra mais importante? Não é quem realmente diz quem é o sujeito, quem é o ser? Então, bois é o núcleo desse sujeito. Então, a gente tem um sujeito aí que tem um núcleo só. Tem 4 palavras, mas só uma delas é a mais importante, certo? Então, observando isso, quanto ao núcleo, né? A palavra mais importante do sujeito é a palavra mais importante de um sujeito não vai ser um artigo, por exemplo, vai ser um pronome ou um substantivo. Olha o exemplo que a gente tem aqui. A criança brinca no parque. O sujeito é quem? A criança. Mas qual é o núcleo do sujeito? É o a ou criança? A é artigo. Criança é substantivo, nome de um ser. Então, criança é que é o núcleo desse sujeito.
eu poderia dizer assim: ela brinca no parque. Quem é que brinca no parque? Ela. O ela é um pronome. O ela pode ser núcleo do sujeito, certo? Então, com base no núcleo, se tem mais de um núcleo, se não aparece nenhum núcleo, mas a gente consegue dizer quem é o sujeito. Se só tem um núcleo, isso tudo vai nos dar informação para a gente classificar o sujeito quanto ao tipo, certo? O sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo. O sujeito composto tem 2 ou mais núcleos. E o sujeito desinencial, ou também sujeito oculto, a gente aprendeu essas duas maneiras de falar desse sujeito, é aquele que não aparece, mas é possível identificá-lo. Certo? Vamos aos exemplos. Pedro e Carol estudam inglês. A gente viu que o sujeito, de quem a gente está falando? Pedro e Carol. Então, Pedro e Carol é o sujeito, mas quem é o núcleo? Pedro, Carol. A gente tem 2 núcleos nesse sujeito. A gente não tem 2 sujeitos, são 2 núcleos formando um sujeito só. Como esse sujeito tem 2 núcleos, a gente diz que ele é um sujeito composto. Isso mesmo. Segundo exemplo, gostamos de chocolate. Quem é que gosta de chocolate? O nós. O nós não apareceu, mas a gente consegue dizer por quê? Por conta da desinência do verbo. Porque esse verbo aí termina com esse mos. Gostamos. Quem é que gosta? Nós. Então, o nós é um sujeito desinencial, porque não apareceu, mas a gente conseguiu identificá-lo. O coronavírus mata sem piedade. De quem a gente está falando? Do coronavírus. Então, o coronavírus é o sujeito. Agora, qual é o núcleo ou quais são os núcleos? Esse O é um núcleo? Não é. Artigo não pode ser núcleo. Coronavírus é núcleo? É um substantivo. Então, coronavírus é a palavra mais importante desse sujeito. A gente tem um sujeito com um núcleo, é um sujeito simples. Os bois da fazenda estavam doentes. E agora, quem é o sujeito? De quem a gente está falando? Dos bois da fazenda. A gente tem um sujeito que tem 4 palavras, olha. Os bois da fazenda. Mas não é um sujeito composto, porque eu estou falando um sujeito, eu estou usando um sujeito que tem um núcleo só. Qual é a palavra mais importante? Bois, certo? As palavras que estão acompanhando bois são palavras que estão dando características desse sujeito, desse ser, certo? Que são os bois. Os bois são da fazenda, mas eu já que não acrescentei nenhum outro ser aqui. Então, os bois da fazenda estavam doentes, a gente tem um sujeito, os bois da fazenda, que é um sujeito simples, igualzinho ao terceiro exemplo, certo? Um núcleo, sujeito simples. Então, bons estudos. Agora vocês vão assistir ao segundo vídeo que tem aí, que é para ver de que maneira vocês vão fazer a atividade de revisão, certo? Até depois.